sacrifício e trabalho. Isso é muito nítido quando o Vasco entra em campo hoje. Hoje o Vasco é uma equipe fisicamente muito forte, competiu pra caramba contra um Fluminense que é semifinalista da Libertadores da América. É um Vasco que tem postura de time, coisa que não tinha com o Maurício Barbieri. É uma das grandes críticas que eu fazia ao treinador. O Vasco tomava um gol, abaixava a cabeça e botava a viola no saco e ia embora. Perdia o jogo com uma facilidade absurda. Mas não, com um técnico grande, com um técnico com bagagem, com estofo. Hoje o Vasco toma um gol, como tomou do Fluminense no início do segundo tempo, em um vacilo do Léo, que não faz boas partidas há algum tempo, foi lá, fez o segundo. Depois tomou o empate, foi e fez o terceiro e o quarto. Então, um time que vai para trocação, um time que não se acovarda e que honra a camisa de um time gigante como o Vasco da Gama. Falando do jogo contra o Curitiba, algumas discussões. Será que Payet tem que ser titular? Como o Medel vai retornar a essa equipe? Alguém vai ter que sair? Medel tem que ir para o banco? Bom, vamos por pontos aqui. Para mim, o Medel é titular absoluto aqui. Já fiz vídeos falando sobre ele, sobre a história dele. Sou fã desse jogador e não pode sair desse time. Colocar Medel como primeiro volante seria tirar o Zé Gabriel, que também, surpreendentemente, nas mãos do Ramon Dias, vem fazendo atuações brilhantes, parecendo alguns torcedores brincando, o Zidane, o Toni Kroos, jogador que já era descartado por parte da torcida, pela maior parte da torcida, mas que não pode sair. Então, para mim, quem teria que sair nesse time, não tem como, e é uma opinião que muita gente pode não concordar, é o Léo Pelé, que não faz uma boa partida, não faz boas partidas e vem de lesão. Ele comentou que estava jogando sob infiltração contra o Fluminense e poderia ter prejudicado o Vasco, deu alguns vacilos na bola aérea, no gol do Marcelo poderia ter cortado um pouco mais, foi cortar umas bolas para lateral, acabou cortando para escanteio, não vem sendo aquele jogador que me agrada. Boa parte da torcida do Vasco gosta, mas para mim hoje a zaga poderia ser Michael e Medel, embora, e aí é um ponto também de atenção, que essa zaga seria um pouco mais lenta, mas a técnica do Medel me chama muita atenção. Eu assisti atentamente ao jogo entre Chile e Colômbia 0-0, impressionante que no gramado horroroso o Medel teve tranquilidade, saiu jogando, fez cortes com a cabeça, mesmo com a sua altura. Então para mim o Medel tem que retornar, até por ele ser o capitão da equipe. E o Vasco deveria começar a partida contra o Curitiba com o Payet. Eu ainda tenho dúvidas sobre isso. O Payet entrou numa rotação completamente diferente do que era o jogo e confirmou apenas um ponto aqui de que eu defendi, de que ele não deveria ser titular contra o Fluminense e que deveria entrar durante o jogo. Ele cadenciou alguns momentos, deu bons passes, mas para enfrentar o Curitiba, que é uma equipe também rápida, ele poderia ir com o Payet, mas teria que ter jogadores mais leves ao lado. Talvez Marlon, talvez Peck, e aí não sei se... como que ele faria ali para tirar Praxedes, que fez o gol, o Paulinho não tem como sair. É uma dúvida cruel para o Ramon Dias, mas se você fosse começar com o Payet, você teria que ter um meio para fazer essa recomposição mais interessante e deixar apenas o Payet e o Verratti, né? Quem também pode ser titular é o Gabriel Peck, que fez 2 gols e surpreendeu também a todos, perdeu a vaga para o Rossi, mas entrou como elemento surpresa e fez um gol. Verdade que ele deu um chute terrível também, uma das primeiras participações, mas foi muito decisivo e que pode ser uma opção para o segundo tempo, porque o Rossi tecnicamente tem mais fundamentos. O Rossi deu 2 assistências bonitas, 2 cruzamentos, um na cabeça do Praxedes e outro do Verratti. A questão é que hoje o Vasco tem dúvidas boas. Tem dúvida se o Payet joga, se o Rossi joga, se o Medel joga, se o Léo Pelé joga. Então, quem antes era titular, que eram jogadores todos da base, hoje não estão nem aparecendo no time titular. Então mostra, acima de tudo, que o trabalho do início do ano até agosto foi muito mal feito, que por conta de ter o Ramon Dias, e o fato de ter o Ramon Dias mudou completamente o cenário do Vasco, e que se reafirma no Campeonato Brasileiro. No ataque, Pablo Verratti segue fazendo a diferença, marcou 4 gols em 6 jogos, fez gol em clássico, gol de pênalti, gol de tudo que é jeito, deu assistência, de um Vasco que hoje eu posso falar aqui com tranquilidade que joga contra qualquer time do Brasil, compete contra qualquer time do Brasil, que o próprio treinador do Vasco comentou. Hoje é uma equipe que bate, que luta, que corre, que dá carrinho, que joga como um time grande. O Vasco do Maurício Barbieri é um time acovardado. Comentei aqui na prévia do jogo entre Vasco e Fluminense que o primeiro turno o Fluminense colocou o Vasco contra as cordas e deu soco, deu chute, pontapé, só não ganhou o jogo porque os deuses do futebol não quiseram. E que o Léo Jardim fez uma boa partida também. Então hoje é um cenário completamente diferente, né? O Vasco tem agora partidas muito decisivas, são jogos assim que
vão fazer completamente a diferença e vão definir essa trajetória do Vasco até o final do campeonato, que são jogos contra Coritiba, contra América Mineiro e contra Santos. 3 adversários em sequência que o Vasco precisa somar aí 9 pontos para escapar da zona de rebaixamento, sair da zona de rebaixamento. Com 6 pontos nesses 2 jogos, o Vasco até escapa a depender aí do resultado do Goiás. Em relação ao Bahia, né, tá com 25, Goiás com 25, Corinthians com 27, São Paulo com 28, então tá todo mundo ali no bolo e o Vasco voltou, saiu de 9 pontos na 17ª rodada para 20 pontos na 20ª, com 17 jogos e com 22 jogos o Vasco tem 20 pontos, então é uma outra cara de um time que vai se reencontrar com seu torcedor em busca de uma vitória. Eu acho esse jogo perigoso, vejo favoritismo sim do Vasco, acredito que o Vasco vai tirar essa zica de São Januário de não vencer dentro de casa com sua torcida, com seus ingressos esgotados, como você está vendo aí na tela, mas que hoje é um time, e é hoje um time que o torcedor tem mais confiança. E que pena que não fizeram isso antes, né? Gastaram 200 milhões de reais em reforços, em jogadores, em investimento para estar brigando contra o rebaixamento em mais um ano. É muita incompetência, mas como não pode olhar mais para trás, o torcedor do Vasco quer que saia o mais rápido possível da zona de rebaixamento.